Só que o meu amor pela Frida continuou crescendo. E aí a doutora Fátima começou a fazer toda uma biblioteca de Frida Kahlo. Isso aqui é um dos muitos e muitos livros da pintura dela que eu tenho, né? E aí chega um outro, este aqui é há pouco tempo, isso aqui, olhem só, olha o livrinho. Lembram da mocinha, aquela que eu falei, que estava no bonde, aquela coisa toda? Isso aqui, esse livro foi extremamente bem vendido, por assim dizer, e aqui existe toda a biografia dela, e essa biografia toda com fotografias. Então, hoje em dia, essa mocinha ali, ela já merece isto aqui, no caso, como se fosse, digamos, já partiu da realidade e passou para a lenda, ou passou do normal para passar para o extraordinário. Bom, isso aqui tudo vocês vão me dizer assim, escuta, tia, por que está falando da Frida? Bom, a Frida eu estou falando delas por causa disso aqui. Isso aqui vai ser o nosso ano, um bom ano pela frente. No final do século passado, eu já posso falar do século passado, eu resolvi escrever livros que na realidade não eram livros, eram quase que livros de bolso. E esses livros eu estava colocando como é que era a coisa naquela época, e se eu vivesse 20 e tantos anos, e quando tivessem passado uns 21, 22, 23 anos, eu ainda tivesse com boa cabeça, eu iria fazer o quê? Esse aqui seria o primeiro livro, e eu faria um adendo a esse livro, porque se vocês forem ler, tem pessoas que já leram, todos esses livrinhos aqui, eles têm escrito meus comentários não finais. E aí tem uma coisa interessante. Esse aqui, esse livro, eu comecei escrevendo problemas de mulher. Por quê? Bom, eu comecei a escolher temas que seriam temas que eu queria ver posteriormente. Bom, e aí, olhem bem, eu coloquei aqui introdução, coloquei o quadro da capa, coloquei o papel feminino, aqui tem a existência da mulher, a mulher e o sexo, a mulher e o corpo, o amor e a mulher, trabalho e a mulher, emancipações. Aí começa coisas de mulher, aí eu falo menarca, maternidade e transtornos ginecológicos, ou seja, doenças que a mulher pode sofrer, e alterações psicossomáticas, ou seja, isso aí seria o índice geral de que quando eu escrevi isso aí, porque realmente ele está aqui nessa sala, eu tenho a parte original, e no caso, esse aqui seria e vai ser o primeiro. Só que aí eu comecei a refazer a coleção. São 33 livros, eu escrevi 33 livrinhos que durante este ano eu vou colocar. Talvez não dê todos, mas eu enfoquei um assunto e quem está na capa é o que eu vim falar aqui. E por que eu coloquei na capa? A Frida eu coloquei pelo papel de mulher que ela teve. Eu gosto de gente garruda, eu gosto de gente que se mostra como é que ela é. E ela se mostrou como é que ela era. No caso, reiniciei. Só que agora, bom, agora a coisa está complicada. Por quê? Em 20 e poucos anos, apareceu o que lá no final do século passado era LG e alguma coisinha mais ou menos, agora LGBTQIA, quer dizer, na realidade, a tal da mulher que eu achava que eu ia colocar um pedacinho aqui assim, encumpridou um monte. E tem um monte de coisas que eu vou ter que colocar no livro da mulher. Por exemplo, de repente, uma pessoa que eu estou lembrando agora, que é uma das pessoas mais importantes do Tribunal de Justiça dos Estados Unidos, chegou ao Tribunal de Justiça, cavalheiro, com 4 filhos, esposa, e, a partir de uma certa época, ele, digamos assim, entre aspas, ou seja lá como for, reconheceu a entidade feminina, fez a cirurgia, essa coisa toda, e hoje em dia é uma dama. Bom, isso aí não existia. Não existia porque não tinha técnica, aquela coisa toda. Só que agora, quando eu for falar de mulheres, eu não vou falar de mulher, eu vou ter que falar de um tipo de mulher, ou de uma mulher que agora é um homem, ou de um homem que virou mulher, ou seja, nós vamos ter uma infinidade de alterações. E se vocês perguntarem para mim agora, eu estou com 75 anos, 50 de consultório, então eu já sou campeira na vida, né?
Se você me perguntar se o troço ficou mais simples, mentira. Não ficou nada simples. Ficou extremamente mais complicado. Extremamente mais complicado porque são tantas nuances, tantas coisas, e aquilo que na realidade, até um pouco de tempo atrás, até o século XX, eram dois, agora tem, quando fazem o LGBT, tem um monte de pontinhos, porque os pontinhos estão aumentando sempre. Então, voltando a este livro aqui. Esse livro, eu tenho duas propostas. O primeiro, eu vou apresentar sempre aqui, como eu estou apresentando para vocês, o que eu escrevi na época. Talvez eu me demore mais na parte do enredo inicial e tudo. E a ideia agora que eu estou tendo eu estou procurando fazer o seguinte: transformar isso aqui em e-book e colocar anexado ao e-book o resto, aquele comprido que eu falei. Então, no momento, eu estou tentando ver. São maneiras de pensar. Eu não sou especialista nisso. Essa coleção de livros, eu fiz umas 2, 3 edições. Não, eu não fiz. Foi uma editora de São Paulo, fez 2, 3 edições. E eu já tinha outras coisas para fazer. E acabei, não virei escritora. Eu brinco que eu virei escrevente. Escrevente é aquele que escreve, mas não vende muito, né? Então, no caso, colocando para vocês, a partir de agora nós vamos ter 33 livrinhos. Tem um do homem, o livrinho do homem tem essa capa aqui, não esta exatamente, mas a capa de uma pintura muito interessante, aquela coisa toda, uma grande obra de arte. E esse aqui está escrito assim: Problemas de Mulher, ponto de interrogação, ponto de exclamação. O nome da teoria, da coleção, é Teoria com Y e Prática com K, porque a teoria é uma encrenca e a prática é pior ainda. E a Ícone Editora, aquela de São Paulo, eles que publicaram muito gentilmente, fizeram uma venda muito boa pelo Brasil todo, só que quem não caprichou, isso aqui na tal de vida de escritora fui eu. Só que agora realmente isso chamou muita atenção, muita gente me fala, gente que comprou, gente que pegou não sei de onde, eu achei, e parece que existe uma coisa na internet onde se acha livros usados. Então, a ideia de cumprir a minha promessa, lembram quando eu comecei a falar, que eu disse assim, que se eu tivesse bem ainda, 20 e poucos anos depois que eu tivesse escrito, eu tentaria acrescentar ou ver no que tinha dado. Então, como agora eu fiz os 50, toda aquela história que eu falei para vocês, e ainda estou com vontade de fazer as coisas, eu vou pegar os 33 livrinhos e vou transformar em e-book. Se for possível, no momento eu estou procurando pessoas que me orientem nisso, mas de qualquer forma, por que eu diria isso para vocês? Vai ser muito bom se vocês lerem, quando eu digo vocês, mãe, filha, neto, aquela coisa toda, para ver o que acontece em 20 anos. São coisas caóticas, para as pessoas entenderem. E, só para resumir isso aqui, agora eu estou atendendo uma situação, é uma situação do consultório, que, claro, eu não vou identificar nem nada, é uma pessoa que veio de um lugar, vamos dizer assim, mais desenvolvido, de uma capital. A pessoa é uma moça muito bonita, muito elegante, e quando ela tinha 10 anos, a família tem muitas condições econômicas, a família ficou sabendo que ela gostaria de ser um rapaz ou uma moça, né? Total, que era um piazinho, e começaram a fazer o tratamento hormonal com ela com 10 anos. E ela está com 21 agora, e é uma baita mulher, bonita, chama atenção aquela coisa toda, só que ela quer saber, ela odeia metade da família, aquela coisa toda, porque como é que a família foi fazer isso quando ela tinha 10 anos? O que ela sabia disso que aconteceu com ela? Que esse corpo que ela tem não é o dela, que o corpo que ela tem é o que está na cabeça dela. Aí vocês me perguntam, por que eu estou contando essa história? Porque era um problema, te bota problema. Se você estivesse sentado no meu lugar e escutando, a gente fica pensando, mas como é que isso pode acontecer? Só que agora, só para encerrar, nós temos projetos de saúde pública que já estão tendo crianças de 8 anos
em tratamento psicoterapêutico. Eu não entendi muito bem o tratamento psicoterapêutico, só que as crianças começarem a usar hormônios com essa idade para a transformação ser melhor. Aí eu vou contar uma coisa de criança. Eu nasci na roça, nasci na colônia, lá no meio do mundo. E a minha mãe e o meu pai eram muito cuidadosos comigo e tal. Aliás, a minha mãe era uma perfeccionista de limpeza. E quando, claro, as ruas eram todas de barro, aquela coisa toda, e quando começava a chover, aquela coisa toda, os guris, teoricamente os guris, talvez tivesse alguma guria, os guris iam brincar no barro. Eu achava brincar no barro a coisa mais linda do mundo. E eu queria ser um menino. Por quê? Porque de repente eu teria a licença de brincar no barro. Só que eu nunca tinha pensado o que um menino tinha lá embaixo, a gente nem sabia naquele tempo. Eu não sabia de nada. Eu só sabia que menino tinha liberdade no barro. Então, vejam bem, essas coisas todas que eu estou falando para vocês são coisas que me passam pela cabeça, mas se algum dia alguém me perguntou, eu queria ser menino para brincar no barro. Agora, eu sou fresca, como diziam antigamente, gosto de me pintar, me maquiar, me arrumar, a vida toda. Com 75 anos, não me mostro para ninguém, fico no consultório, mas ainda gosto de ir para frente do espelho e me arrumar. Então, isso aí, vamos discutir, porque eu acho que está havendo muita pressa em tomar decisões para alguém que não tem condições. E espero que a Frida Kahlo tenha sido interessante para vocês. Agora, então, esse ano nós vamos fazer pulo de um assunto para o outro, em cada livro, em cada pintor, mas eu acredito que vocês, digamos assim, com isso, se hoje em dia vocês têm o famoso computador, depois disso vocês saem, se atracam no Google, que lá no Google está cheio de informações, e o que eu gostaria é que alguém se atracasse no Google com informações sobre todos os pintores, essas coisas que eu vou falar. Como sempre, uma boa tarde, obrigado. E uma coisa que eu sempre colocaria para vocês, muita coisa a gente arruma aqui, ó. Isso aqui, eu gosto do Google, eu gosto de toda aquela coisa. Agora, isso aqui, isso que vocês estão vendo aqui atrás de mim, isso que está dentro da casa, não se esqueçam que existe. Se chama livro, viu? Boa tarde para vocês.